Olá pessoal, estamos dando sequência hoje ao estudo da história de vida e prognóstico conforme a pesquisa realizada em tese de doutorado. Então, já apresentamos os 5 tipos prognósticos com as suas características e hoje vamos focar no tipo progressivo, que é aquele sujeito que os seus problemas de vida, as suas dificuldades, as situações frustrantes, elas vão piorando ao longo do tempo, como o próprio nome diz, progressivamente, de forma que quando a doença depois se manifesta em seu corpo, ela tende a repetir este comportamento. A doença aparece e ela se agrava aos poucos, ela dependendo da situação que foi vivida, digamos, se foi uma situação não muito importante, a doença vai se agravar, mas também não é uma doença grave. Agora, quando é uma situação, quando é muitas vezes um relacionamento conjugal, como as pessoas que nós encontramos na pesquisa, e esse relacionamento vai se deteriorando com o tempo e tem um desfecho muito ruim, então a doença tende a repetir esse processo, ou seja, ela já começa grave e espontaneamente ela piora, muitas vezes, apesar dos tratamentos realizados. A esse tipo nós demos o nome de prognóstico progressivo e vamos mostrar um pouco melhor agora aqui nas imagens. Então, aqui é a dinâmica dos tipos, né? O complicado, progressivo, estagnado, residual e resolvido. Nós estamos abordando cada um deles aos poucos, né? E hoje o progressivo é aquele que acentua aos poucos o conflito e a dificuldade. Transforma as oportunidades de vida que ele tem em verdadeiros prejuízos. Então a doença tende a aparecer crônica. Não estou me referindo à gravidade, porque isso depende da situação que foi vivida, se ela foi grave ou não para a pessoa, e a cura, nesse caso, é pouco provável. Quando é uma doença grave, ele tende ao óbito. No caso do câncer, ao aparecimento de metástases. Vamos apresentar agora para vocês alguns exemplos, né? Mas vamos focalizar dos casos que foram abordados na pesquisa. Tivemos um paciente que era um paciente do sexo masculino, 32 anos, com diagnóstico de hepatocarcinoma, ou seja, câncer do fígado. E a história resumida é o seguinte: o pai dele morreu quando ele era criança pequena, tinha 8 irmãos e trabalhou por 5 anos para conseguir a casa que tem. Que ele dizia que era a grande realização da vida dele foi a aquisição desse imóvel. A esposa o abandonou de repente com outro homem, e quando ele soube, ele ia ao local, né, e implorava para ela voltar e dormia na beira da casa dela. É uma situação que mostra assim um drama muito grande, né? Uma situação de vida assim trágica, seria assim quase patética se não fosse pela dor desse sujeito, pelo sofrimento vivenciado nessa circunstância. Em seguida, nós temos uma situação em que ele casou-se de novo, mas teve uma recaída nas drogas, voltou a usar crack, e o relato de que antes desse período ele teve uma época de alcoolismo muito acentuado. Então vejam bem, a gente já pode dizer que a oportunidade de vida que ele teve, que foi um novo casamento, ele também não aproveitou da forma como seria desejável, né? Esse paciente vai transformando as oportunidades em complicações, ou ele não faz o aproveitamento da oportunidade e cria complicação de vida num outro setor, e a vida dele vai piorando, vai deteriorando numa forma geral,
ou o que foi mais comum nesse caso, foi na relação afetiva a dois, na relação conjugal, em que esses pacientes, eles caminharam para um outro caso, ele foi abandonado pela esposa também, essa nem deixou notícia para onde que ele ia, e um outro paciente também com câncer de fígado, ele evoluiu de uma forma lenta, perdoou a esposa de uma traição, ela voltou para casa e reincidiu na traição, e isso foi acentuando o alcoolismo dele, e com o tempo ele cansou-se dessa história, armou um flagrante e assassinou a esposa. Então vejam bem, o que caracteriza esses casos é a piora ao longo do tempo das oportunidades, das relações afetivas, né? Então serve de reflexão o seguinte: se você está envolvido ou sabe de alguém que está nessa trajetória, é bom que a pessoa reveja, que ela analise bem e interrompa essa trajetória e comece um outro esquema, recomece uma postura de maneira diferente, em que ele comece a viver mais em paz, mais feliz, mais animado, mais agradecido pelos desafios, porque são as dificuldades e as frustrações, os fracassos, que permitem que a gente cresça. E crescendo como pessoa, a gente caminha para ser um sujeito mais realizado, mais alegre e realmente mais feliz. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.